em Atos 17, no verso 10. Amém. A palavra de Deus diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas, a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Amém. Até aqui os irmãos podem... vamos orar e daí os irmãos podem se sentar. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nessa hora nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que não seja o homem, Senhor, falando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Queremos todos nós, como iguais, Senhor, como os Teus filhos e Teus servos, sentarmos aos Teus pés e aprender de Ti, que é manso e humilde. Ó, Senhor, nos ensina essas coisas, Senhor, pela Tua bondade, ó Pai. Fala conosco, Senhor, fala no nosso coração, grava a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Nos dá o bom depósito, Senhor, e preserva o bom depósito em nós, Senhor. Ó, Senhor amado, te exaltamos, Senhor, te louvamos. Obrigado, Senhor. Nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, Senhor. Que o Senhor pode, sim, falar conosco de uma maneira poderosa, Senhor. De uma maneira forte no nosso coração, Senhor. De uma maneira definitiva, Senhor. Para que nossos pés não vacilem, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Deus amado, ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Amados, a mensagem de hoje, ela é intitulada Os Falsos Bereanos. Os Falsos Bereanos. Nós acabamos lendo o texto aqui, os verdadeiros bereanos, né? O que a palavra de Deus nos ensina sobre os verdadeiros bereanos. Porém, amados, eu não vou enrolar, eu vou direto ao ponto. Né? Nós vamos deixar as coisas claras aqui do que nós estamos falando. Infelizmente, hoje, né, por causa desse avanço das comunicações, né, da internet, né, existem muitas vozes. Eu sempre falo isso com os irmãos. Existem muitas vozes, muita gente pregando sobre várias coisas. Mas o que é a verdade? O que é o Evangelho, irmãos? O que é o que a palavra prega? O que é que os apóstolos pregaram? Se A fala uma coisa e B fala outra, e C fala outra ainda diferente, quem está certo? Né? Temos ouvido e visto muitas pessoas, muitos pregadores, muitas vozes falando. E muitos deles, irmãos, eu creio que a maioria até, estão distorcendo a palavra, estão confundindo os irmãos, né? Estão fazendo o que a história da igreja nos mostra que foi feito durante todo o tempo da igreja. Agora não seria diferente. Só que agora ainda mais, irmãos. Ainda mais. Por causa dessa velocidade da informação, nós somos bombardeados o tempo todo com muitas coisas. O tempo todo, irmãos. O tempo todo. Se nós não estivermos como os bereanos, firmados na palavra, se apegarmos à palavra de uma maneira tão forte, de todo o coração, fatalmente nós seremos enganados, irmãos. Fatalmente. Né? Nós não estamos livres dessas coisas. Só estamos livres dessas coisas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Não por nós mesmos. Né? Tem pessoas falando de uma maneira eloquente, de uma maneira convincente até, né? Inclusive expondo as Escrituras, expondo traduções da Bíblia. Né? Na época de Paulo e Silas, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Né? O contexto desse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo tinha acabado de sair de Tessalônica. E ele, na verdade, tinha sido
expulsos ou estavam correndo com ele de lá de Tessalônica, estavam perseguindo eles lá, Paulo e Silas. Né? Porque Paulo ele tinha um costume, né, que na verdade com certeza era guiado pelo Espírito, né? Tem um sentido nisso, né? O Senhor Jesus falou assim, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então primeiro, Paulo já tinha aquele costume, ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele, onde tem uma sinagoga? Ele ia lá naquela sinagoga para anunciar o evangelho naquele lugar. Não é assim? Nós vemos isso nesse capítulo, nós vemos isso no capítulo 16, né? Na entrada do 17 ali, eles sempre faziam isso. E esses bereanos aqui que está falando na palavra de Deus aqui em Atos, que receberam o evangelho, que primeiro examinaram, eles foram ver na palavra, nas escrituras, se aquilo que Paulo estava falando era de fato assim, né? E eles foram chamados de nobres por fazer isso. E que escrituras são essas que eles foram examinar? É o Novo Testamento? Não. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Os ensinamentos de Jesus ainda, na sua grande maioria, naquela época, eram orais ainda. Né? Nós estamos falando dos primeiros anos, irmãos, depois da ascensão de Cristo, dos primeiros anos. Né? Possivelmente aqui, nenhum dos 4 evangelhos havia sido escrito ainda. Os irmãos ouviam aqueles textos que nós lemos ali, eles ouviam pela boca dos apóstolos e daquelas pessoas que repetiam oralmente aquilo. Escritura mesmo que eles tinham na mão, isso eu estou falando dos cristãos, eles tinham o Antigo Testamento. E os judeus também tinham o Antigo Testamento. Era a escritura que eles tinham naqueles dias nas mãos. E depois eles foram recebendo as cartas, né, e foram juntando essas cartas. Mas isso foi um processo, irmãos. Demorou alguns anos para que acontecesse isso. Para que eles tivessem o Novo Testamento em mãos como a gente tem hoje. Né, aqueles primeiros cristãos não tinham exatamente isso nas mãos. Não totalmente. E eles foram chamados de nobres, então, porque examinaram as Escrituras. Nós temos hoje vários grupos, irmãos. Nós temos, na semana passada, o Robert trouxe um estudo aqui maravilhoso, falando da influência da nova era, daquele movimento nova era dentro do cristianismo. E como isso gerou, de uma certa maneira, uma coisa que nós conhecemos como teologia da prosperidade, que é algo terrível, que tem, assim, devastado. A igreja tem crescido em número, porém, no espírito ela tem simplesmente se esvaziado, quase que totalmente, né, com raras exceções. Né, irmão? Então é um tempo de apostasia. Mas será que as coisas que Paulo e Silas viam no passado, né, vamos dizer assim, aqueles riscos que Paulo e Silas viam no passado, será que hoje ainda não existe mais? Será que não estamos de novo passando pelos mesmos problemas? Aqui, os bereanos, aqui nesse contexto, eram judeus que estavam na sinagoga e examinaram as escrituras. Se eles examinaram as escrituras é porque eram judeus, amém? Eram pessoas, ou pelo menos prosélitos, né? Mas a maioria eram judeus mesmo. Mas tinham judeus que creram em Jesus, ou aparentemente creram em Jesus, né? Que é chamado, né, em algumas partes como falsos cristãos ou falsos judeus, né? Que teriam aderido à fé cristã. A gente sabe que muitos desses eram até mal intencionados, algumas pessoas estavam lá infiltradas, né? Existia esse risco de infiltração, né? Mas tinham pessoas que estavam convencidas e não convertidas também, aquelas pessoas que ainda eram judeus, que não tinham entendido a graça, que não tinham entendido o evangelho, que não tinham recebido o evangelho. Apenas viram que talvez ali tivesse nascendo um judaísmo um pouco mais puro, algo um pouco melhor. Talvez eles olhassem para a estrutura a religião da época deles e falassem, isso aqui está muito contaminado, eles estão roubando o templo, eles estão fazendo negócio lá no templo. Então, esse judaísmo aqui, que tem um Messias, a gente tolera esse Messias aqui, mas é um pouquinho melhorado que o outro, né? Talvez tivesse pessoas assim com esse intuito. Mas a gente sabe que pessoas assim não são convertidas. Pessoas que aderem a uma religião, irmãos, não são convertidas. Isso serve para nós também. Nós não estamos aqui para aderir religião. Nós não estamos aqui para aderir um dogma. Nós não estamos aqui para aderir uma filosofia, uma maneira de pensar, irmãos. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para conhecer
e tocar na pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós queremos conhecer a Jesus. Nós queremos tocar em Jesus, irmãos. Ainda que não fisicamente, mas no Espírito, acessar o Senhor. Acessar, ter comunhão com Ele. Cristo é a nossa vida, aleluia. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. E é disso que a palavra dá testemunho. É disso. É de uma profunda comunhão com Cristo. Intimidade com o Senhor. Conhecê-lo e ser conhecido dele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, então nós vemos aqui claramente, nós vamos entrar agora em Gálatas, falar um pouquinho em Gálatas ali. Ali, vocês vão ver que em Gálatas tem um outro risco ali, de judeus que não eram esses que estavam crendo na palavra, é justamente esse outro grupo, que é os chamados judaizantes. Judaizantes. Irmãos, nós temos esse risco hoje. Muitos dizendo que estão saindo da teologia da prosperidade, têm pregado um outro evangelho ainda que é diferente da teologia da prosperidade, mas diferente desse aqui. Que é baseado em quê, irmãos? Que é baseado na salvação pelas obras. Infelizmente. Voltando àquele mesmo problema que Paulo enfrentou ali com os Gálatas. Né? Aquele problema com os Gálatas. E muitos desses, irmãos, pasmem vocês. O que eles fazem? Eles veem Paulo falando aqui e falam, mas isso não dá certo, aqui não encaixa nessa teologia. O que eles fazem? Eles mudam a tradução da Bíblia. Se dizem doutores do hebraico, do aramaico e do grego, com traduções horríveis da Bíblia. Horríveis. Irmãos, uma pior que a outra. Traduções horríveis. Até a pessoa que não tem conhecimento profundo do grego, do hebraico, que nem eu, consegue ver os problemas ali numa simples tradução, às vezes até no próprio português, de tão ruim que é. Mas a pessoa fala uma frase em hebraico, fala 2, 3 palavras em grego, e daí todo mundo fala, olha que maravilha, esse cara conhece muito, então vamos ver o que ele tem para dizer. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Irmãos, que engano, irmãos, que engano. Nós temos que focar aqui na palavra, na palavra. E tem pessoas que vão além, que como não conseguem, nem essas traduções ruins, não conseguem anular o que Paulo disse, o que eles fazem? Eles tiram fora as cartas que não agradam. Ou dizem que não é inspirada. Tem isso também, irmão. Fatalmente, esses ditos judeus messiânicos, eu não quero generalizar aqui, irmãos, eu não conheço todos. Eu creio que existem judeus que se dizem messiânicos que creem no Senhor, eu creio nisso. Mas muitos têm pervertido e têm desviado a fé dos irmãos. E o caminho disso, irmãos, não se engane você, não leva para um cristianismo mais puro ou para um judaísmo messiânico. O caminho disso é apostasia. É apostasia. Vemos vários casos já. Os irmãos ficam confundidos e perdem as suas referências, a sua fé é desconstruída, o caminho disso é apostasia. É só confusão na cabeça dos irmãos. E por que o tema da mensagem é os falsos bereanos? Porque esses utilizam esse texto que a gente acabou de ler como base para tudo. E eles falam que eles são os bereanos, porque eles observam as escrituras. Entende, irmão? Entende porque são os falsos bereanos? Mas tem um detalhe nessa história toda. Os bereanos verdadeiros, eles eram judeus de verdade, não esses aí, eles não são judeus. Eles eram judeus de verdade, conheciam profundamente o Antigo Testamento. No hebraico, sim. Eles examinaram lá. E o que eles fizeram? Eles concordaram com Paulo. Eles não distorceram o que Paulo falou e não anularam o que Paulo falou. Eles concordaram com Paulo. Tá vendo, irmão? O bereano verdadeiro é aquele que aceita o que Deus está falando através de Paulo, através dos apóstolos. Esses são os verdadeiros bereanos. Glória a Deus. Amados, eu vou tentar ser breve aqui, tá? Porque realmente o assunto é extenso. Eu vou tentar ser breve, mas é extenso, mas é importante, viu, irmãos? É importante demais. Vamos pegar em Gálatas no capítulo 1. Amados, vamos ler esse trecho em Gálatas. Depois eu vou citar outros textos. E eu só vou citar aqui e eu não vou pedir para vocês abrirem, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, senão vai ficar muito extenso demais. Nós vamos falar de muitos textos, tá?
Olha só. Gálatas no capítulo 1, no verso 6. Olha só que legal. Os bereanos, não, desculpa. Os gálatas, eles estavam recebendo um outro evangelho que não é outro, na verdade. É um falso evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vem aqui expor, aqui trazer à luz. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos. Expondo um falso evangelho. E pela graça, contando com a graça do Senhor, nós queremos expor o verdadeiro evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. No verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema. Tá vendo, irmãos? Outro evangelho. Ele fala, se descer um anjo do céu aqui e querer anunciar um outro evangelho, não aceitem. Pode ser um anjo de luz, falando que vem em nome do Senhor. Não aceitem outro evangelho. E por que Paulo tinha tal autoridade para dizer isso, irmãos? Por quê? Porque ele diz aqui nessa carta que ele não recebeu o evangelho de homem algum. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Muitos na história da igreja, na história recente, né, se dizem que também tiveram revelação, que receberam de anjo, os mormons, por exemplo, né, diz que recebeu de um anjo lá, um outro evangelho e tal. Por que Paulo é diferente dele? Dos mormons, por exemplo. Por quê? Porque examinando, fazendo como os bereanos, examinando o que Paulo está falando, condiz com as Escrituras, entende, irmãos? Concorda com as Escrituras e não anula as Escrituras. Cumpre as Escrituras no Filho de Deus. Aponta para o Filho de Deus. Os irmãos compreendem? É isso que os bereanos foram analisar e foram ver. O que Paulo estava ensinando no Antigo Testamento? Detalhe, o que é que Paulo estava ensinando, mostrando no Antigo Testamento? O que é que ele estava mostrando? O Evangelho. Ele estava mostrando no Antigo Testamento o Evangelho. E o Evangelho aponta para quem? Para Cristo. Olha só, irmãos. Você imagina o nível de conhecimento que esse homem tinha que ter, não só conhecimento, mas unção do Espírito para mostrar para judeus, né, sob risco de ser apedrejado, e como foi, né, açoitado, apedrejado e até morto, né, se aquelas pessoas não tivessem muito de acordo com o que ele estava falando. Né, como de fato aconteceu em outras cidades. Ele foi apedrejado, foi perseguido, açoitado. Né? Que evangelho é esse que ele estava pregando? É o que ele vai falar aos Gálatas. Ele fala assim, Gálatas, vocês começaram bem, vocês começaram na graça. Agora vocês estão indo para um outro evangelho que mostra a justiça de Deus pelas obras. Irmãos, pelas obras, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus, irmãos. Não tem como. Não tem como. Se isso fosse verdade, se as pessoas pudessem olhar para a lei, observar a lei, aprender da lei e falar, bom, agora a partir de hoje eu coloco ela em prática, e não falhar em nenhum ponto, em nenhum tio ou jota da lei, nenhuma vírgula da lei. Se isso fosse possível realmente, Jesus Cristo não teria vindo. Não seria necessário. Não seria necessário. Ele somente diria assim, olha, Moisés vos deu a lei. Cumpra. Né? Cumpra. Mas o Senhor sabe, e Ele sempre soube. Não foi em algum momento da história que falou, não, o povo não está conseguindo cumprir a lei, e agora o que eu faço? Vou enviar meu filho. Irmão, não foi assim que aconteceu. O Senhor sempre soube que o homem ia cair. O Senhor sempre soube que o homem ia ser incapaz de cumprir a lei. Ele sempre soube. O Senhor nunca foi pego de surpresa. Satanás e nem o homem enganaram a Deus e fizeram Deus mudar de ideia e fizeram Deus... Não, o Senhor sempre soube. Quando o Senhor criou o homem, ali tem uma reunião, né, da Trindade ali. Façamos o homem. Sempre está escrito assim, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Lá em Gênesis, né?
Aí quando chega para criar o homem, ele fala assim, façamos o homem. No plural, né? Façamos o homem. É o Pai, o Filho e o Espírito. Decidem criar o homem, sabendo de todas as implicações, irmão. De tudo que iria acontecer, inclusive que Jesus desceria à terra, entregaria a sua vida por favor de muitos. Não é assim? Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus quer um homem, uma mulher, que seja a sua imagem, conforme a sua semelhança. Da mesma maneira que o Pai e o Filho têm a mesma imagem e semelhança, eles são um. Deus criou o homem e a mulher, sendo a imagem do seu Filho. Que Ele quer que a sua criação, o homem e a mulher, sejam exatamente a imagem do seu Filho, com a mesma vida, com o mesmo caráter do seu Filho. Mas o homem pecou, e depois que o homem pecou, ele ficou vendido ao pecado. O bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Não é o que o apóstolo Paulo disse? Existe uma força, eu já falei isso para os irmãos, existe uma força dentro de nós, do homem caído. Essa força chama-se pecado. Essa força, irmãos, impulsiona o homem natural a pecar. Leva o homem natural a pecar. Ainda que às vezes ele queira fazer o bem, mas ele vai acabar fazendo o mal. E essa lei do pecado e da morte, essa lei que impulsiona o homem a fazer o que é mal, que é a lei do seu próprio pecado, não a lei de Deus, irmãos. Não confunda aqui. A lei do pecado que está nele, essa lei que impulsiona ele a fazer o mal. Aquele que crê no Senhor recebe outra lei dentro de si, que é a lei do Espírito e da vida, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, sim, esse tem todo o poder de conduzir o homem a não mais viver uma vida na prática do pecado. Somente pelo Espírito de Deus. Você por você mesmo, eu por mim mesmo, não tenho condições, irmãos. Somos impossibilitados de nós mesmos, da nossa natureza carnal, de cumprir, de obedecer a Deus em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Amém. Então, o que é pecado? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Lá em 1 João, não precisa abrir, irmãos, eu só vou citar aqui, senão vai ficar muito extenso. Em 1 João, na Epístola de João, no capítulo 3, no verso 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Transgride a lei, pratica iniquidade, né? Mas ali, se você pegar na NVI, ele mostra melhor essa palavra iniquidade, o que é transgressão da lei. Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E, de fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Errar o alvo. Qual é o alvo? O caráter de Deus, a lei. A lei, irmãos, quando nós falamos lei, falamos a Torá de Deus, nós estamos falando, sim, dos 5 primeiros livros, de toda a instrução da lei, todos aqueles preceitos, 613, né? Preceitos, mas nós estamos falando também dos 10 mandamentos. Uhum. E aí, muitos desses judaizantes têm falado assim, não, tem hora que Paulo está falando da lei aqui como só os preceitos. Não, aqui, quando ele está falando aqui que a lei é boa e justa, também ele está falando da lei dos 10 mandamentos. Mas o restante não, todo o resto do tempo ele está falando só dos preceitos, da Talmud, das tradições de homens, tudo isso também é verdade. Está falando de tudo isso. Está falando de tudo isso. Mas ele também está falando dos 10 mandamentos. Então o que eu estou querendo dizer aqui essa manhã? Eu estou querendo dizer para você transgredir os 10 mandamentos, é isso? É isso que eu estou ensinando aqui? De maneira nenhuma. Não mesmo. Eu estou dizendo que pela força do braço, e eu pretendo mostrar isso à luz das Escrituras, que pela força do braço, nem você e nem eu vamos conseguir cumprir essa lei. Não no nível esperado por Deus. Não no nível esperado por Deus. Vou ler rapidinho aqui, só ler, tá? Eu vou deixar as referências bíblicas, depois se os irmãos quiserem ouvir de novo o áudio e puxar lá, e recomendo que façam isso. Que façam esse estudo, puxe lá a Bíblia e leia todo o contexto. Façam esse estudo bem esmiuçado. Eu recomendo que façam isso. Que façam como os bereanos mesmo. Tá bom? Os bereanos de verdade.
Os 10 mandamentos está em um dos locais onde está citando os 10 mandamentos é em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 7 a 21. Deuteronômio 5, de 7 a 21. E eu vou ler os mandamentos resumidos, eu não vou ler todo o texto dos mandamentos. Número 1. Não terá outros deuses diante de mim. Número 2. Não farás para ti imagem de escultura. Número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Número 4. Lembra-te do sábado para santificar. Número 5. Honra teu pai e tua mãe. Número 6. Não matarás. Número 7. Não adulterarás. Número 8. Não furtarás. Número 9. Não dirás falso testemunho. Número 10. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Irmãos, Jesus, o que Paulo está ensinando não é nada diferente do que Jesus ensinou. Não é nada diferente. Jesus nos mostrou e nos provou de uma maneira muito profunda que nós não temos condição de cumprir a lei. Vocês querem ver isso? Vocês querem ver onde está isso? Eu vou mostrar aqui para vocês pela graça de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, esse aqui eu quero pedir para os irmãos abrir. Mateus no capítulo 5. O homem está impossibilitado de cumprir a lei de Deus. Por ele mesmo. 5:21. Nós vamos ler o 21 e o 22 aqui. Amém? 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, presta atenção, irmãos. O que foi dito aos antigos? Não matarás. Qual o mandamento que é? Nós lemos agora. Sexto. É os 10 mandamentos? Ele está falando aqui da Talmud? Não. Ele está falando daqueles 613 preceitos? Também ele fala dos preceitos. Ele fala lá do olho por olho, né? Enfim, ele também fala de preceitos humanos. Mas aqui ele está falando, irmãos, dos 10 mandamentos, aquelas duas tábuas que foram entregues a Moisés. Aonde? No Monte Sinai, no Monte Horebe. Né? Tava lá, Deus escreveu com os dedos, com o dedo dele, ele escreveu. E uma das coisas que Deus escreveu aqui, ó, não matarás. 6º mandamento aqui. Vamos pegar de novo aqui. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar é réu de juízo. A pessoa que mata, ela tem um julgamento, ela é culpada, ela é réu de juízo? Sim. Isso não só na lei de Deus, na lei dos homens também, né? Tem que ser, né? 22. Eu, porém, vos digo, olha o nível da lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, sem motivo. Eu simplesmente, em um determinado momento, o irmão às vezes falou uma coisinha de nada, eu já... não gostei do que o irmão falou, e começo a ficar com raiva do irmão, Começa a nutrir isso no meu coração. Aquele sentimento ruim de mágoa, de tristeza, às vezes até de raiva. Não é assim? Sem colerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Sabe o que é raca? Idiota. Não precisam me responder, mas pense aí. Você já pensou ou chamou alguém de idiota? Eu já. Não precisa admitir não. Mas eu acredito que todos... réu de juízo. Réu de juízo. Já é uma quebra da lei. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Louco? Você já chamou alguém de louco? Muitas vezes, irmão. Desculpa, eu tenho que admitir aqui. Eu também já chamei muita gente de louco, de idiota. Infelizmente, irmãos. E se eu não estiver firme no espírito, eu vou dizer para você, eu falo de novo. Infelizmente. A hora que eu vi, já falei. Entende? Às vezes a gente vê uma notícia, alguma coisa, e fala, mas esse cara tá louco. Como pode fazer uma coisa dessa? Tá falando aqui, ó, chamou de louco. O que acontece? Eu vou ler aqui, ó.
Chamou de louco, né? Lhe chamar de louco será réu do quê? Fogo do inferno. Fogo da onde? Do inferno. Hiena de fogo no grego. Tá? Não é brincadeira isso aqui. Esse é o nível da lei de Deus, irmãos. Tá vendo? Quer outro exemplo? Jesus dá outro exemplo. Quer? Mateus 5, 27. Ali na continuação do texto. Ali. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Opa! Adultério está nos 10 mandamentos? Deus escreveu com o dedo dele nas tábuas? Sim? Sim, né? Qual mandamento que é? 7º. Não adulterarás. É dessa lei que Jesus está falando. É dessa lei. O que tem lá nessa lei? Nós estamos no 27, né? 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não me responda aqui os irmãos, por favor, senão os casados aí não vai ficar bem. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Ainda mais no tempo de hoje, né, irmãos? Né? Vamos ser sinceros. Né? Os homens aí sofrem, acho que até um pouco mais que as mulheres nesse ponto. Né? Tem muitas mulheres andando com decote aqui, assim. Irmãos, dizer que nunca olhou, nunca bateu uma olhadinha, assim, passou assim na rua. Será, irmãos? Vamos ser sinceros. Será? Será que a mulher nunca viu aquele filme e achou o cara extremamente bonito, assim, falou, nossa, que homem maravilhoso. Irmãos, né? Será que nunca aconteceu isso no coração da gente? Vamos ser sinceros. Não precisam dizer, não, eu falo aqui por mim, depois minha esposa me bate em casa. Mas, irmãos, é isso que Jesus está mostrando. E o que acontece com esses aí? Olha só, no verso 29. No 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher, cobiçar ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. Olha, irmão. É réu de adultério. E o adultério, qualquer um dos 10 mandamentos, leva para onde? Inferno. É isso, irmão. Não tem... Muitos judeus achavam que obedeciam os 10 mandamentos. Muitos achavam. Ele falou assim, eu nunca adulterei, eu nunca roubei. Eu tento não cobiçar as coisas do meu próximo, enfim. Né? Eu guardo o sábado. Né? Todo sábado lá eu vou na sinagoga. Né? Então eu tento não andar mais de 1 milha no sábado lá, né? Enfim. Mas será que a lei trata exatamente, somente nesse aspecto mais superficial? Ou seja, eu não matar alguém, eu só não dar um tiro em alguém e pronto, tá valendo. Não, Jesus mostrou o verdadeiro caráter da lei, que é muito mais além do que o homem pode imaginar. A interpretação da lei é que estava equivocada. Entende? Mas Jesus trouxe a ótica correta da lei. E a ótica correta da lei é essa. É nesse nível aqui. E nesse nível aqui, Deus provou, e nos provou agora, essa manhã, que é impossível de cumprirmos. É ou não é? Se eu olhar aqui, irmão, se eu for sincero comigo mesmo aqui, provavelmente eu já quebrei tudo aqui. Provavelmente não, acho que eu quebrei tudo. Se eu olhar com essa ótica, com esse nível, irmãos. Quebrou tudo, né? Tá tudo quebrado, irmão. E a palavra diz que se o homem pecar, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, uma vez, quebrou. Uma vez, quebrou. Aqui, como é que Deus tratou disso? Deus sabia que o povo não ia cumprir a lei. Irmãos, Deus sabia. Mas Deus fez um pacto no Sinai. E o apóstolo Paulo fala disso em Gálatas. Que Deus fez um pacto com o povo no Sinai. Dizendo assim, olha, te dou as leis, você tem que cumprir. Se você não cumprir, você vai sofrer as consequências. Em última instância, é morte. Não cumpriu, morte. Cumpriu, tem as bem-aventuranças, lá Deuteronômio 28, né? Um monte de gente gosta de pregar Deuteronômio 28. As bênçãos da lei, né? Maravilhoso, né? Tudo vai bem, tudo maravilhoso. É verdade também, se você cumprir a lei de Deus, tudo vai bem. Né? Pelo menos a palavra diz que as coisas tendem a ir bem, né? Porque o Senhor vai abençoar. E não cumpre para ver? Morte, irmãos. Terrível, o pecado é terrível.
Mas Deus fez isso para quê? Para encerrar as pessoas na morte? Sabendo que as pessoas não iam cumprir? Não, irmãos. Porque a lei, o fim da lei, não precisa abrir. Romanos no capítulo 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nele, que nele crê. Essa palavra fim da lei significa a lei aponta para Cristo. Não é que Cristo chegou e pode adulterar. Fica à vontade, tá? Foi isso que Jesus falou, irmão? Acabamos de ler aqui. Foi isso que Jesus... É isso que Paulo está ensinando? Falou, pode adulterar, viu, irmão? Agora estamos na graça. Fica à vontade. Foi isso? Não foi, né? Mas o que ele está dizendo aqui, então? Se não é isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo? Que a lei aponta para Cristo. A finalidade da lei. A lei foi dada para o homem para quê? Para que o homem olhasse a lei, como nós fizemos agora, essa manhã. Nós observamos a lei e vimos que não temos condição de cumpri-la. Aleluia. Nós não temos condição, irmão. É para isso que foi dada a lei. Só que Deus já tinha anunciado, também fala em Gálatas, nós não vamos conseguir olhar os textos com mais profundidade, mas fala que Deus já tinha anunciado o evangelho a Abraão, 430 anos antes da lei. E o que aconteceu com Abraão? Abraão fez um pacto com Deus. E nesse pacto, ele não jurou. Vocês já repararam isso? Ele não jurou. Tem um estudo meu chamado Pacto de Deus com Abraão, que eu falo um pouco disso com mais profundidade. Se você quiser entender melhor isso, eu recomendo que veja lá o vídeo, Pacto de Deus com Abraão. Abraão não jurou, diferente do povo no deserto. O povo no deserto falou assim, Moisés, vai lá e fala com Deus, vai lá. Fala para Deus nos dar leis, que nós vamos cumprir elas. Não vai, irmão. Não vai. Eles quebraram a lei antes da tábua descer do monte. Eles já tinham quebrado, já estavam lá em coisas terríveis ali no arraial. Já estavam ali em orgia, em coisas terríveis, em idolatria. Coisas terríveis. Né? Tinham se esquecido de Deus rapidinho. Em 40 dias já tinham esquecido de Deus. Menos de 40 dias. Não, olha que coisa terrível, irmão. Só porque Moisés demorou para descer, eles se acharam no direito de fazer. Ou seja, olha a lei escrita nas tábuas de pedra, irmão. Tem que ter um supervisor, tem que ter alguém que fica olhando o tempo todo. Irmãos, não é isso que está empregado por aí? O pastor não está vendo, então a gente pode fazer o que quiser, pode... Irmãos, quem que é o pastor, irmão? Não é nada, irmão. Mas Cristo não está vendo? Cristo não vê o que você faz no culto? Cristo não conhece o teu pensamento? Ele não sabe que você olhou de uma maneira imprópria, que você tocou em algo errado, que você fez... Sabe? Sabe. Você vai esconder de Cristo? Não vai. Mas as pessoas ainda se enganam com aquela ideia. Não, o pastor não está vendo. O irmão não está vendo. O fulano não está vendo. Irmãos, o que é isso? Não é isso que a palavra ensina, irmãos. Deus, Ele quer escrever a lei dEle. Não é em tábuas de pedra, irmãos. Nunca foi. Deus quer escrever a lei dEle nas tábuas de coração, dentro do coração de cada um de nós. Gravada naquele nível que Jesus falou. Jesus estava pregando o evangelho do reino, ele estava falando sobre o alto nível do reino, para entrar no reino, irmãos. Por isso que é difícil entrar no reino. Eu vou até além um pouquinho, eu diria que é impossível entrar no reino, se não for pelo Espírito. É impossível, não é difícil, é impossível até. Impossível, se não for pelo Espírito. Porque quem que cumpre aquilo, irmão? E tem que cumprir para entrar. Só que nós só vamos andar nesse nível diante de Deus. Só tem um segredo, irmãos. Pelo Espírito. Esse texto eu quero mostrar para vocês. Somente pelo Espírito. Nós falamos isso semana retrasada, né? Que o segredo para não andarmos em pecado, é andar no Espírito. Amém. Vamos então mostrar o Evangelho verdadeiro. Já estamos falando, né? Mas vamos expor um pouquinho mais aqui. Jeremias, só para demonstrar isso que eu acabei de falar de Jeremias aqui, eu vou ler aqui, tá? Não precisam abrir, não. Jeremias no capítulo 31, do verso 31 a 33, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver
os despojados, diz o Senhor. Ou seja, eles quebraram a aliança. E aquela aliança consistia em cumpriu, benção, descumpriu, está quebrado. É simples assim. E a aliança que Deus fez com Abraão, Deus deu um sono para Abraão, está lá em Gênesis, Deus deu um sono para Abraão. Abraão, ele tinha que fazer o quê? Abraão colocou lá, vou falar bem rapidinho do pacto de Deus com Abraão, é importante, irmão. Deus fez uma promessa para Abraão, falou, Abraão, vou te dar herdeiros, vou te dar a terra, do teu descendente, né? E que Abraão já estava entendendo o que ele estava falando, e o apóstolo Paulo vai ensinar em Gálatas, que do descendente dele viria o Messias, que iria redimir todo Israel. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, irmãos. Porque a segurança de Abraão não estava nas suas obras. A segurança de Abraão estava na fé. Que ele cria que Deus ia fazer, independente dele mesmo. Só que daí Deus falou, Senhor, como é que Abraão falou para Deus, Senhor, como é que nós vamos selar aqui o acordo, né? O Senhor está falando que vai fazer uma aliança comigo. Amém, glória a Deus, vamos fazer então. Ele falou, Abraão, você sabe como é que faz? Você sabe como é que faz. Naquela época o cartório era o quê? Você pegava os animais, partia no meio. Aí eu ia vender uma casa para o Lucas. Falou, Lucas, você vai me pagar 50 mil agora e 50 mil daqui a um ano. Fechamos o acordo? Fechamos, tá bom. Então tá bom. Só que aqui o cartório funciona o seguinte. Eu vou passar aqui por entre esses animais, vamos passar 3 vezes aqui. Eu vou passar aqui e vou jurar. Se eu não cumprir a minha parte, Deus vai me partir dessa maneira, que conforme estão os animais aqui. Deus me parta assim, dessa maneira. E a gente passa, e eu vou falando, e eu vou jurando, e você também. E você fala assim, se eu não pagar conforme eu prometi, também Deus me parta assim também. Se eu não entregar a casa, Deus me parta assim. Isso era um acordo bilateral. Mas o pacto que Deus fez com Abraão, na hora que Abraão ia passar, Deus deu um profundo sono para ele. Irmãos, queria tanto ler esse texto com vocês. Outra hora nós vamos ler. Mas eu vou deixar a referência na descrição dos vídeos para vocês lerem esses textos. Está lá em Gênesis, capítulo 15, né? E Abraão, a hora que ele ia passar, Deus deu um profundo sono para ele. Aí Deus mostrou que o povo ia ser levado para o Egito, tal. Quando Abraão acordou, aqueles animais tinham sido queimados. Porque era assim que funcionava. As pessoas passavam e depois que tinham jurado as duas partes, o acordo bilateral, alguém chegava e botava fogo ali. Pronto. O fogo mostrava o quê? Que está consumado. O pacto ninguém desfaz. O pacto feito por 2 pessoas, ninguém desfaz. Está lá em Gálatas. Ninguém desfaz. É disso que o apóstolo Paulo está ensinando. É isso que ele mostrou para os bereanos. É esse evangelho que ele pregou lá. Mas Abraão não jurou, porque ele dormiu. O Senhor deu um profundo sono para ele. Deus não permitiu que Abraão jurasse, irmão. O que o Senhor está nos ensinando com isso? Que ali, no pacto que Deus fez com Abraão, apontava para onde? Para a cruz. Porque se o pacto de Abraão é o primeiro pacto, então o Sinai seria o segundo pacto, e não a primeira aliança, como fala o apóstolo Paulo. Mas não, ele chama isso de segunda aliança, de nova aliança. Por quê? Porque aquele pacto que Deus fez com Abraão, na verdade, é só uma sombra do verdadeiro pacto que Deus fez no tempo eterno, irmão. Como assim? Deus não fez naquela data ali, no ano 30 aproximadamente, não foi? Aconteceu. Aconteceu no Cronos, né, no tempo. Isso aconteceu. Porém, esse sacrifício de Cristo ele serve para antes, durante e depois de Cristo. Para todo o tempo. Essa nova aliança. Não a aliança que eu fiz com seus pais, quando eu tirei lá do deserto, que eu te levei lá para o Monte Horebe, para o Monte Sinai. Não conforme essa aliança. Mas uma outra aliança, uma aliança muito superior, a aliança onde Deus escreve o quê? A lei dele, nas tábuas de coração. Não em tábuas de pedra, não na exterioridade, no interior do homem, no interior. Irmãos, como isso é possível? Como isso é possível? Aleluia. Eu já estou quase encerrando, irmãos. Irmãos, isso tem que estar gravado, irmão, no nosso coração. Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas de novo. Irmãos,
essas palavras estiverem gravadas no nosso coração, irmãos, pode vir mestre, doutor, pós-doutor, pode vir quem for. Você está firmado na rocha aqui, no verdadeiro evangelho. Ó, eu vou ler alguns trechos aqui, tá, irmão? Só pra gente não aprofundar tanto aqui, não se estender, né? No capítulo 2, no verso 16, diz assim, olha só. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne. O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? O que ele diz em Romanos? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito, não é o que ele está falando aqui para os Gálatas também? É o mesmo ensino, não é? O dom gratuito. Se é gratuito, você pagou quanto? O quanto você jurou para ter isso? Deus te salvou porque um dia você fez um juramento para Deus? Não, irmão. Não. Você não é salvo porque está aqui hoje. Você é salvo se você crê no Filho de Deus, se você entregou a sua vida para Ele, se você se dobrou a Ele, se você confessou os seus pecados, se você se arrependeu dos seus pecados e confessou que aquele sacrifício na cruz foi suficiente para te perdoar, para te lavar dos seus pecados. Então você está crendo no Filho de Deus e você está sendo salvo por meio da fé, pela graça de Deus. Efésios 2,8 diz assim, pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé, ou seja, não é nem pela fé propriamente dita assim, né? A fé é o meio, é o caminho que Deus, mas o motivo principal é a graça de Deus, é porque Deus foi gracioso. O que é graça, irmãos? É algo que nós recebemos que nós não merecemos, é um presente de Deus. Graça é presente de Deus, é dom de Deus. Nós somos salvos pelo dom de Deus. Dom é o quê? Presente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Irmão, se eu não achasse que tatuagem era pecado, eu ia falar para você escrever aqui, ó. Não vem de mim, não vem de vós. Não faça isso, por favor. Estou brincando. Por favor, não faça isso. Mas olha, irmão, tem dia que eu até sinto vontade de escrever assim, só para mim olhar toda manhã assim, não vem de vós. Não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom o quê? Presente. Não vem de obras. Que obras? Todas elas. Ah, as obras da lei. Todas elas. As obras da lei são as boas obras. Todas elas, irmãos. Sejam elas quais forem. Não é porque você aparentemente está obedecendo a Deus que você foi salvo. Você foi alcançado por Jesus por causa disso. Não. Você foi salvo porque Deus enviou seu Filho. E por que Deus enviou seu Filho? Por que Ele precisou descer aqui nessa terra, pisar nesse chão aqui? Por quê? Porque ao homem estava impossível subir. Quem desceu do céu senão aquele que subiu ao céu? Que de lá veio. Irmãos, estava interrompido, irmão. Ninguém podia se chegar a Deus. Essa estrada estava interrompida. Vamos concluir já aqui, ó. No verso 21, no mesmo capítulo 2, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, e lei nós acabamos de ver o que é. Toda ela. Segue-se que Cristo morreu em vão. Morreu de balde. Nós falamos isso no começo. Se a minha justiça, se eu estou confiando na minha justiça, ou seja, eu praticar a justiça, Cristo não me adianta, porque eu não estou confiando no que Ele fez por mim, eu estou confiando no que eu posso fazer por mim. Vocês compreendem isso, irmãos?
Aí no verso 9 de Efésios diz assim: não vende obras para que ninguém se glorie. No verso 10 diz assim, Efésios 2:10 diz assim: mas Deus preparou. Agora sim, aqui está o lugar certo das obras. Mas Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos por elas. Agora as coisas estão no devido lugar. E o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Tá vendo? Agora as coisas encaixam. Por quê? Aquela fé verdadeira, como é que a gente sabe que a fé é verdadeira, irmão? Pelas boas obras. Porque você está andando no caminho estreito. Se você não consegue andar no caminho estreito, tem alguma coisa errada com a sua fé. Entende? Talvez o que você entenda como crer em Jesus, talvez ainda seja algo só mental. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, esse tem o Espírito de Deus. E se esse que tem o Espírito de Deus, ele vai andar nos caminhos de Deus. E ele vai ter prazer nas coisas de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Aleluia. Os irmãos compreendem isso? Mas não vem de vós. É dom de Deus. Aqui, irmãos, olha, a carta de Gálatas vai falar do sacrifício de Abraão, irmãos. Agora vocês conseguem olhar para esse texto aqui e saber a profundidade disso. Quando ele fala das duas alianças, ele compara as duas alianças como a Agar, né? Como o filho da serva, que é Agar, né? Abraão tinha uma esposa e depois ele teve um filho com uma serva, porque a esposa dele não podia ter um filho, que é Agar. A esposa dele mesmo falou, olha, toma minha serva aqui, a Agar, a egípcia, e tem um filho com ela. Talvez seja esse filho que Deus quer te dar. Só que Deus tinha deixado muito claro para ele que não era assim. Que Deus ia dar um filho para ele, não da escrava, um filho da livre, que era a sua esposa, Sara. Né? Saraí depois. Né? Ele tinha deixado muito claro, mas Abraão se atropelou. E foi querer dar uma forcinha para Deus. Ó, foi dar uma forcinha do braço dele, ele e a Sara, né? Vamos dar uma ajudinha para Deus, está demorando, né? Vamos dar uma forcinha. Aí Abraão tem um filho chamado Ismael, que é filho da escrava. Aí o apóstolo Paulo usa esse texto do Antigo Testamento, de Gênesis, e mostra, nos ilustra o que é as duas alianças. O filho da escrava e o filho da livre. E o filho da livre é perseguido pelo filho da escrava. E o filho da livre apontava para quem? Isaac. Isaac apontava para quem? Cristo. Lembra que Abraão chega e vai sacrificar Isaac ali? Né, que ele vai descer o punhal ali, daí aparece um anjo e fala, não, Abraão, basta. Não precisa mais. Você já provou a sua fé ali. Mas aquele momento, que apontava para onde, irmãos? Para o Calvário. Para o Calvário. Tá vendo? Então o próprio anjo falou, não, isso aqui é sombra, Abraão. Isso aqui é só para você entender. Você entendeu o que está no coração de Deus. O sofrimento que é para Deus sacrificar o seu filho. Você pensa que foi fácil para Deus? Não, irmão, não. Aquilo foi terrível, irmão. Foi pago um alto preço, irmãos. Aleluia. Foi pago um alto preço. Olha o valor da sua vida e da minha vida para Deus, irmão. Foi pago um alto preço. Oh, aleluia. Irmãos, o que você pode fazer? O que eu posso fazer de bom, irmãos? Que se equivalha ao nível do que Jesus fez na cruz. O que pode ser, irmão? Irmãos, ande sim numa conduta correta diante dos homens. Amém. Amém. Ande, porque você tem um Espírito de Deus. Porque você é grato a Deus. E não porque você está crendo que você vai ser justificado por isso, irmão. Não aceite esse ensino, é enganoso. É um ensino perverso. É o que o apóstolo Paulo está mostrando para os Gálatas. Vocês começaram tão bem. Vocês começaram pela carne, pela graça. E agora vocês querem se aperfeiçoar pela carne. Começaram pela graça e querem se aperfeiçoar pela carne. Irmão. Esse é o risco do cristão. Ele não estava escrevendo para o mundo, não. Ele estava escrevendo para a igreja. Gálatas insensatos. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Irmãos. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Amado, curva sua cabeça, né? Feche seus olhos. Tem um minutinho aí, você com Deus.
Eu não conheço o seu íntimo, só Deus conhece. Examina dentro de você mesmo se você não correu esse risco, ou não corre hoje, de querer se aperfeiçoar pela carne. Ou ainda, de tentar começar pela carne. Será que a tua fé, ela é real mesmo? Será que um dia você creu em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados de todo o coração? Será que você teve um encontro real com Jesus? Ou teu encontro foi com uma religião? Foi com pastores, com pregadores eloquentes? Com pessoas sábias? Ou que se dizem sábias? Teu encontro foi com um dogma? Teu encontro foi com você mesmo? Com a tua justiça? Irmão, a palavra de Deus é tão clara. É impossível ao homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Aleluia. Mas o Senhor enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. Aleluia. Esse é o Evangelho. E Ele pisou nessa terra aqui. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aleluia. Glória a Deus. Examina o homem a si mesmo. Examine-se. Aleluia. Vamos orar.